Nós temos vivido tempos muito difíceis como Igreja do Senhor, mas eu quero nesse vídeo te dar alguns pontos a serem observados quando você vai escolher uma comunidade de fé, uma igreja para fazer parte. Quero te dar alguns pontos a serem observados, coisas que podem ser uma segurança para você e sua família. Primeira coisa, o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, ele vai dar ali algumas características que um líder cristão precisa ter, que um presbítero, um pastor precisa ter. E lá Paulo vai falar algumas características como, por exemplo, ser irrepreensível, alguém, por exemplo, que não precisa ser repreendido, que antes de ser repreendido, ele já vive uma vida em arrependimento, em confissão de pecados, já busca ter uma vida irrepreensível diante do Senhor e dos homens. Precisa ser alguém de caráter, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não soberbo, hospitaleiro, não apegado ao dinheiro. Então, essas são características essenciais para um líder cristão. Então, quando você vai até uma igreja, se interessa em fazer parte dessa igreja, é muito importante que você, observando a vida na igreja, observando os frutos, que você veja se esses líderes, se essa liderança, ela tem essas características, porque se não tiver, já é algo essencial para que você não faça parte desse lugar. Segundo ponto muito importante, quando Paulo fala de não ser apegado ao dinheiro, se essa liderança não tem problemas, isso é algo um pouquinho polêmico para um vídeo curto, mas vamos lá. Se essa liderança ela não é apegada ao dinheiro, ela não tem problema nenhum em prestar contas. Ou seja, os membros daquela igreja, eles sabem para onde está indo o dinheiro. É algo que é falado, é algo que é exposto. É muito importante que haja transparência sobre as finanças da igreja, para onde estão indo os recursos. Não é algo que pode ser limitado, que deve ser limitado apenas a um grupo pequeno de pessoas, que apenas algumas pessoas têm acesso. Se os membros fazem parte daquele lugar, se eles contribuem naquela denominação, é muito importante que haja prestação de contas. A terceira coisa que muitas vezes nós fechamos os olhos e achamos que é normal, mas não é que a igreja de Jesus, ela precisa ter uma liderança plural, tá? Por exemplo, a igreja não pode ser governada apenas por um pastor, e esse pastor não presta contas a ninguém, não há ali um corpo de presbíteros a quem ele também preste contas, onde um se submete aos outros, se submetendo uns aos outros. E quando você vai até aquela igreja, há um regime interno. Por exemplo, no caso de haver adultério por conta de pastor Sênio, por exemplo, de ele continuar uma vida de pecado, quem que assume a liderança daquela igreja? Quem que pode tirar aquele pastor? Quais são as medidas que são cabíveis? Tá? É algo muito importante que seja uma liderança plural, que não seja algo apenas familiar, que é o marido ou a esposa que fazem parte da liderança daquela igreja. Precisa ser uma liderança plural para que ela seja bíblica. Isso é algo que é muito importante você observar quando você vai decidir fazer parte de uma comunidade de fé. Quarto ponto, que também não é menos importante, pelo contrário, é o que é pregado nessa igreja. Claro que para saber se as pregações são bíblicas, você precisa conhecer as escrituras. Você precisa, no mínimo, conhecer o que a Bíblia fala sobre o Evangelho, buscar ter ali o conhecimento teológico básico, não ficar apenas no leite, mas buscar sempre se aprofundar um pouco mais. Mas é muito importante que Cristo seja o centro do que é pregado ali, que o verdadeiro evangelho de Cristo seja pregado ali. Não muito do que nós temos visto por aí, apenas o evangelho da prosperidade, apenas pregando coisas que fazem bem apenas para o seu bel prazer, e um evangelho que não é real. É muito importante que a pregação
seja cristocêntrica, que Cristo seja o centro daquela igreja, tá bom? É muito importante observar isso. E que se você vê que não é o evangelho que é pregado ali, não é o lugar para você estar. O último ponto que eu quero citar nesse vídeo é que é muito bom você observar quando você vai fazer parte de uma comunidade de fé. E para isso é bom você não tomar essa decisão em apenas um culto, 2 cultos. Eu costumo dizer que você começar a fazer parte de uma determinada igreja, uma denominação, que nós chamamos de igreja, mas igreja é ali o corpo de Cristo reunido em volta do Cordeiro, né? Mas é algo muito importante você observar. Isso observando a vida na igreja, o dia a dia, não é de um dia para o outro, é realmente algo a ser observado com o tempo. Como que funciona o serviço, né? Porque, infelizmente, grande parte dos abusos que nós temos visto vai muito nesse sentido, né? De um serviço cobrado dos homens de forma que não é bíblica e nem a vontade do Senhor. Como funciona o serviço ali na igreja? É algo que vem de forma voluntária ou é algo que é imposto? Ou seja, se você não serve, você não faz parte realmente dessa igreja? É algo que você vê, olha, uma observação. Eu acredito que é muito importante você servir, você amar a igreja do Senhor, mas infelizmente pessoas colocam isso no lugar errado. Você pode ver isso no meu último vídeo sobre o chamado, sobre abuso espiritual e dízimo, onde eu falo melhor sobre isso. Mas é muito bom você observar se esse serviço é pregado de uma forma saudável, não como obrigação, mas como um privilégio ao Senhor, sabe? Não algo que fica um peso para todas as pessoas, mas é algo que é muito bem dividido, sabe? Onde eles realmente saibam olhar o talento de cada um e que não abusem de ninguém nesse sentido, não explorem ninguém nesse sentido. Então, a pregação dos dízimos também é bíblica, isso entra a prestação de contas, que fala no 4º ponto, e que é muito importante que você venha julgar todas as coisas a partir das Escrituras e buscar a direção do Espírito Santo, mas entendendo que essa é uma decisão em que deve ser tomada de forma consciente e de forma bíblica, que é algo muito importante, que você não deixe de congregar, como o apóstolo Paulo, ele adverte, né? Não deixei de congregar como alguns, mas que você venha tomar essa decisão sem pressa, mas com consciência, buscando a direção do Senhor, através das Escrituras. Que Deus te abençoe.